Olá meus caros, aqui é o Corvo. Exceto pelo tema de Friday the 13th, os demais 4 temas musicais que hoje vou abordar aqui em melodias do horror cinematográfico são temas setentistas. Porém, eu selecionei Friday the 13th também não por acaso. Este tema é escrito por Harry Manfredini e que ficou muito associado a Jason Voorhees, o vilão, embora não tenha sido criado para ele. Esse tema tem uma referência muito direta de um trabalho setentista de John Williams, que foi o tema que ele escreveu para o filme de Steven Spielberg, Jaws, Tubarão. São claras as referências, é muito claro e evidente a influência, embora Harry Manfredini tenha adicionado algumas coisas, até mesmo incidentais, dentro da trilha que ele criou, em 1980, para o filme que ficaria mais tarde associado a Jason Voorhees. Uma coisa precisa ser dita em relação aos temas musicais setentistas, pelo menos aqueles que nós encontramos nos clássicos do horror daquela década. São temas muito voltados, muito conectados com o nível de dramatização que aqueles filmes possuíam. Se há uma particularidade notória nos filmes setentistas, como aqueles que coloquei e selecionei para este episódio, como Jaws, The Exorcist, The Omen e Carrie, é o nível de dramatização que eles possuem. O roteiro é muito dramático e eles vão em muitos pontos, muitas questões que são sensíveis de certa forma para a sociedade, questões que causam algum nível de comoção. E como o Harry Manfredini coloca durante seu trabalho, em várias entrevistas que ele deu no decorrer dos anos, né, e eu concordo perfeitamente com ele, de certo modo escrever para filmes, escrever música para filmes, é o papel não apenas de um compositor, mas também de alguém que saiba dramatizar pela música, porque às vezes não é a quantidade de notas, né, o volume de trabalho que você tem dentro de uma partitura o diferencial, mas como você utiliza de maneira assertiva cada nota para que ela de fato faça a diferença. Então, de certo modo, né, como Harry Manfredini coloca, né, o autor da trilha de Friday the 13th, o que um músico faz é dramatizar. De certo modo, é claro, dramatizar musicalmente. É um complemento para os dramas que nós iremos enxergar em tais filmes. E hoje eu optei por um acento maior nos setentistas por causa disso. Porque, dentre todos os filmes do horror, a década de 70 foi aquela que, de fato, colocou um peso muito grande no drama. Seus filmes não são apenas horror por horror, mas são horrores que tocam em questões sensíveis e que eram bastante delicadas para a sociedade em geral naquela época. Questões como bullying, né, ataque animal, de cunho religioso, toda uma mística envolve aqueles filmes e um certo simbolismo que leva a sociedade, de certo modo, a ficar um pouco sensibilizada ou até mesmo incomodada. Por isso esses filmes foram muito marcantes, além, claro, da qualidade, né, de roteiro, da música que está presente neles. Mas a música, o trabalho acompanha esse drama e, portanto, eu selecionei filmes com essa característica para dar um maior enfoque dramático que eu gostaria, no caso, tenho intenção aqui neste vídeo. Mas vamos começar pelo filme não setentista, mas que, de todo modo, tem uma referência completamente setentista quando nós falamos em música escrita para filmes de horror.
Se há uma coisa que nós podemos dizer sobre Harry Manfredini, é que música preencheu todos os aspectos da sua vida, tanto em sentido profissional quanto pessoal. Harry sempre foi alguém muito apaixonado por música e que trabalhava com música o tempo inteiro. Muito antes dele imaginar, sonhar que algum dia iria escrever músicas para cinema, iria ser compositor de trilhas sonoras, Harry tocava saxofone em clubes de jazz para sobreviver, apenas para ganhar alguns trocados. Mas isso não quer dizer que ele era um músico autodidata, que ele não tinha algum tipo de educação acadêmica. Muito pelo contrário. A formação dele, basicamente toda a formação dele é clássica, tem uma ênfase clássica. Inclusive ele é doutor em teoria musical, título que ele conseguiu na Universidade de Columbia. Mas, mesmo sendo doutor em música, doutor em teoria musical, o que ele fazia era pegar o saxofone e tocar em clubes de jazz. O que Harry queria era colocar comida na mesa, não importava como ou tocando que tipo de estilo musical, de gênero musical, para ele não importava se ele iria tocar música clássica ou se ele iria tocar jazz. Música era a vida dele, também o ganha-pão dele. E nesse sentido, ele nunca teve muito preconceito com que tipo de música ele iria abordar, trabalhar em suas criações, Era um trabalho o qual ele abordava segundo a demanda, aquilo que uma peça, ambiente e conceito demandava. E é por isso que Manfredini é alguém que transitou tão bem dentro do jazz, dentro da música clássica e também dentro das composições para trilhas sonoras, que, como eu falei lá no início do vídeo, na introdução, é um tipo de música dramática, que precisa de dramatização, precisa de momentos de grande tensão, onde não é necessário muitas notas para criar aquele estado mental, aquelas sensações que normalmente nós temos e que impactam muito a nossa experiência, o modo como vamos vivenciar uma determinada cena. Por não ser um cara preconceituoso e alguém que transitava em muitos gêneros, abordando-os com o mesmo respeito, atenção e carinho, Harry se deu muito bem. Porém, é importante que também nós digamos que a sua carreira ela foi tão incidental como a própria faixa tema de Friday the 13th. E incidental, eu me refiro, claro, àquele famoso momento, aquela famosa vocalização de Harry, quando ele grava por acidente sua própria voz. O que é isso? Que momento é esse na trilha, no tema original de Friday the 13th? Aquele eco. Para quem não sabe, o Harry estava trabalhando dentro do estúdio procurando algum efeito, algum momento, algo que musicamente nós podemos encaixar, na verdade, algo que traduza um conceito em música que nós chamamos de leitmotiv. É algo muito presente, por exemplo, em óperas. O que é o leitmotiv? É um tema, é um momento dentro de uma composição que sempre quando ele aparece, esse motif, esse leitmotiv, ele indica uma pessoa, ou uma ideia, ou uma situação específica. Quando aparece um momento, um trecho dentro de uma música, nós temos a associação direta, imediata, de que aquele momento, aquele trecho, aquela harmonia ou melodia que a gente escuta, está relacionada a uma pessoa, objeto ou evento em particular. Isso em filmes é muito importante. E foi justamente assim que o John Williams criou o tema clássico de Jaws, que inspirou muito o tema de Friday the 13th, porque aquele tema de Jaws é completamente baseado em leitmotifs. Quando ele começa a tocar, pam 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 pam, a gente já, sem ver, a gente não precisa ver o tubarão, a gente não precisa ver o predador ameaçando na praia, mas a gente já sabe que ele está próximo. Por que o Harry pensou em leitmotiv para Friday the 13th? No primeiro filme, que é um filme mais de suspense, nós apenas encontramos o assassino, descobrimos quem ele é no final. Quando o Harry estava consultando o roteiro escrito pelo Miller, ele percebeu que grande parte do filme era mais ambientado em uma aura de suspense. Nós não sabíamos quem era o assassino. E no final do filme,
ele seria apresentado. O Harry quis criar tensão, quis utilizar a música para criar algum nível de tensão no telespectador. Em que sentido? Em um sentido onde, mesmo não tendo uma visão clara de quem ele seria, que nós sentíssemos de certo modo que ele estaria perto. Do mesmo modo como aconteceu em Jaws, e nesse caso Jaws, trabalhando com conceitos, referências que são claramente Hitchcockianas. Saber que está por perto, saber que vai atacar. Não estamos vendo. Hitchcock usava essa questão visual muito claramente. No Hitchcock nós vimos isso. Mas no leitmotiv, que é um conceito musical, nós não precisamos ver para saber que o assassino está por perto e que ele vai atacar. Isso funcionou muito bem em Jaws, até porque não dava para filmar e mostrar um tubarão a todo momento. Como isso funciona muito bem aqui para Mrs. Voorhees, que não a vemos até o final do filme, inclusive por uma questão orçamentária, porque o contrato da Betsy Palmer era apenas por alguns minutos, algumas cenas. Nós sentimos que a personagem, mesmo não estando no set, por questões orçamentárias, é como se ela estivesse lá a todo momento. Porque sempre quando alguma coisa vai acontecer, algo grave vai acontecer, nós temos aquele efeito. Nós sabemos que ela está por ali. Está à espreita. É uma figura que mesmo ausente no set, graças a um efeito, um simples efeito, um leitmotiv, ela está ali a todo momento. Nós sentimos ela a todo momento. Uma personagem muito mais presente do que todos os demais membros do elenco. O que é irônico, Mas enfim, são coisas que o Manfredini retirou de outros trabalhos. Se influenciou por outros trabalhos, principalmente por Jaws. Uma ideia bastante interessante, Mas aqui entra a questão incidental. Ele estava procurando por um leitmotiv. Ele estava procurando por algo que funcionasse como tal. Mas ele não fez isso de caso pensado. Por alguma razão ele estava estudando o texto, consultando o roteiro e esqueceu um dos microfones ligados. E esse microfone, ele estava operando com eco. Ele estava testando alguns efeitos. Ele estava trabalhando no estúdio e esse microfone ele estava criando ecos. E de repente ele leu uma parte do texto e viu o efeito do eco. Ele passou perto do microfone e viu o efeito do eco funcionando. E incidentalmente, o que aconteceu foi a leitura, a passagem da frase emblemática oriunda de um delírio que a Mrs. Voorhees tem com o Jason, o filhinho dela morto, que é aquela frase psicótica, Kill her, mommy. Isso criou um efeito no microfone, que ele esqueceu, ele deixou aberto. Aí ele reduziu a frase, tirou o her, ficou kill mommy e leu kill mommy. Como o microfone respondeu? Com eco. E isso incidentalmente, completamente por acidente, deu a ele o leitmotiv que ele tanto desejava. E justamente esse leitmotiv, que é mais suspirado, ecoante, o que ajudou de fato também a criar um segundo momento dentro da trilha sonora de Friday the 13th, que se aproximasse um pouco mais do suspense, do clima de suspense, não apenas de tensão, que aquela faixa possui. Porque o primeiro filme em si, ele não é um filme muito de ameaça física constante, como são as sequências de Friday the 13th. Os momentos tensos da faixa combinam muito com o Jason. Mas o Jason é um personagem que é mais proeminente do segundo filme em diante. A truculência dele está mais dentro do segundo filme e dos filmes que vêm a seguir. Então essa parte tensa, muito parecida, muito inspirada em Jaws, funciona mais com o Jason. Mas o primeiro filme precisava de algo a mais. Precisava de algo que trabalhasse com o suspense, com o não visto, com as coisas que o Cunningham estava filmando. E esse leitmotiv é o que de fato imprimiu na trilha sonora algo de novo, autoral realmente. Porque se não houvesse esses momentos de suspense, que são inclusive incrementados por algumas harmonias, melodias que ele cria, principalmente na introdução, antes da música escalonar para algo mais tenso, se não fossem esses momentos, a trilha seria apenas uma cópia, uma cópia carbono da trilha sonora construída pelo John Williams, anos antes. E o interessante, reafirma, o que é mais interessante aqui é como tudo foi incidental. É um recorte emblemático, simbólico da carreira
do Manfredini, total. É tudo por acidente, é tudo por acaso. Ele era um sujeito muito, muito indeciso. Um cara que estudou teoria musical, se doutorou em teoria musical, que tocava jazz em bars, que conhecia alguns figurões, né? Figurões não, na verdade, profissionais do cinema indie, né? E no cinema indie a gente sabe, né? Todo mundo conhece todo mundo. É um tipo de cinema, né? Uma modalidade de cinema onde as pessoas se conhecem, trabalham em muitos projetos conjuntamente e um indica o outro, né? Se ajudam mutuamente. E foi assim. Eu conheço um cara que toca jazz, conhece de música, tem formação em música, dá uma olhada nele. Mais ou menos dentro desses moldes, né, do QI, do quem indica, o Harry começou a fazer trabalhos menores, algumas pessoas começaram a ver, usar como referência, até que, de fato, Friday the 13th estoura, se torna um filme muito mais emblemático, né, de sucesso do que o próprio Cunningham ou Manfredini esperavam. Eles jamais sonhavam que o filme se tornaria aquele fenômeno que ele se tornou, e aí a carreira dele basicamente decolou a partir dali. O Harry não fez muitos trabalhos memoráveis dentro do cinema. Friday the 13th de fato é o que mais chama a atenção e o mais longevo também pelas inúmeras sequências, mas querendo ou não, foi a partir daquele momento, né, dessas referências, desses acidentes de percurso, que ele construiu uma carreira para si e, de fato, né, pôde fazer o que ele sempre quis: colocar comida na mesa. Ele não tinha grandes pretensões. No começo se tratava apenas disso: tocar música, fazer algo que ele gostava, no caso, e conseguir viver disso. O que eu vou dizer agora pode ser um pouco chocante e até mesmo inaceitável para muitas pessoas, e eu entendo perfeitamente aqueles que se sintam assim. Mas eu preciso dizer, para manter a transparência e também honestidade intelectual nas minhas reflexões: eu não sou um fã incondicional da obra de John Williams. E eu não sou um fã incondicional não porque a obra dele não é magnífica, astronômica, um colosso na história da música cinematográfica. É na verdade porque ou melhor, é porque ela foi. Quando eu comparo o início de carreira de John Williams, a primeira metade da carreira dele, com a segunda metade, o que eu encontro na segunda metade são indícios, menções, referências à primeira metade.
O John Williams, ele foi incrível, ele foi maravilhoso quando ele ainda era jovem, quando ainda estava faminto por música. Faminto por música de um modo muito similar a como o tubarão está faminto por carne e sangue. Ele era avassalador, ele era um compositor avassalador e ao mesmo tempo muito criativo, muito inovador. Não há muito que eu possa criticar em trilhas sonoras como Jaws, Star Wars, E.T., Indiana Jones ou até uma mais tardia como Schindler's List, que é maravilhosa, muito marcante. Esse Williams existiu e esse Williams eu amei de paixão. Só que esse Williams ficou no passado. As trilhas mais recentes, mais contemporâneas dele vivem desse passado. E é por isso que eu não consigo ser um fã incondicional dele como um dia eu já fui. Hoje eu não sou mais. Dentre muitos outros compositores de mão cheia, né, mestres da música cinematográfica, eu creio que o Williams e todos os louros, premiações que ele ganhou, muitos outros que não ganharam talvez em um período mais contemporâneo, mais tardio, mereciam muito mais do que ele. Só que o Williams passou a viver muito da fama que ele adquiriu graças a obras gloriosas como essa aqui, por exemplo, como a trilha de Jaws. Aqui há sentido, muito sentido na aclamação. Há justiça, por exemplo, no Oscar que ele ganhou com essa trilha sonora. E há justiça, por exemplo, na nomeação da faixa, do tema principal de Jaws, como a sexta maior de todos os tempos. Ela foi nomeada pela American Film Institute. É marcante. Depois da música de Jaws, não tem mais como retirarmos do nosso imaginário a imagem do tubarão. A associação que fazemos a ele. Quando nós escutamos a música, nós sentimos o tubarão. Entramos dentro da criatura. Nós contemplamos a presa com os olhos da criatura, com a fome dele, aquela fome sanguinária. Sentimos na pele a tensão das vítimas, o desespero e toda a comoção não apenas daqueles que se banhavam no mar, mas de toda uma comunidade que fica completamente aterrorizada com a ideia de colocar um pezinho que seja dentro da água novamente. Jaws tem um impacto na sociedade e também nas formas de criar, fazer música. John Williams inventou a roda com a trilha sonora de Jaws? Não, mas ele utiliza conceitos de uma forma muito única e autoral, e sendo inclusive até mesmo ridicularizado, desacreditado pelo próprio diretor da obra em questão, Steven Spielberg. Quando o John Williams mostrou para o Spielberg as suas ideias preliminares para Jaws, o Spielberg virou para ele e perguntou: "Você tá de sacanagem? Isso é sério? Você tá brincando, né? É uma piada isso. Eu vou atrás de um compositor e o que você me apresenta é uma coisa tão simplória como essa? Eu imaginava estar trabalhando com um orquestrador, né? Alguém profundamente versado em música. E é isso que você tem para me apresentar? Você está brincando, é brincadeira. Fala que é brincadeira." Foi essa a reação que o Spielberg teve. E o que o John Williams apresentou para ele? Simplicidade. Pura simplicidade. Porque, a princípio, tudo o que ele imaginou para essa trilha sonora marcante e histórica foi apenas 2 notas. 2 notas. Ele consegue criar isso aqui que nós ouvimos com apenas 2 notas preliminares. É onde cria-se tensão. É onde se faz aquilo que eu falava anteriormente como dramatização musical. 2 notas. É o que nós chamamos de tônico duplo. Param, param. Percebem? 2 notas. E ele trabalha assim, aumentando a tensão, aumentando a frequência, usando apenas uma progressão harmônica de um tônico duplo. 2 notas. Param, param, pam 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 pam. A questão é que era tão simples
algo que qualquer pessoa poderia fazer num piano, em qualquer instrumento musical que seja, que o Spielberg não entendeu. Ele não teve a visão que o compositor, que o brilhante, o jovem e brilhante Williams teve. O Williams, meus caros, ele era brilhante. Ele era brilhante. Ele era capaz de muito refino nas suas composições e ao mesmo tempo de acessar, criar uma certa música minimalista que era capaz de fazer o que eu falei, o que eu coloquei quando falava do Manfredini na primeira música, em Friday the 13th. Manfredini aprendeu com ele, aprendeu assistindo a ele. A influência foi total do Williams. Uma nota basta para criar tensão. Uma nota basta para envolver o cinéfilo. Uma nota. Uma, duas, três, pouquíssimas notas. E a maneira como ele trabalha aqui é brilhante. Esse era o Williams que eu gostava. Esse é o Williams que ainda se mantém em trilhas sonoras como Star Wars, E.T., Indiana Jones. Ele era simples e brilhante. E quando era refinado, existiam elementos simples dentro da música dele que criavam essas associações diretas com o protagonista ou o antagonista. Que no caso de Jaws, de Tubarão, o tubarão são as duas coisas ao mesmo tempo, convenhamos. Né? É incrível. É o leitmotiv, que no caso de Jaws se tornou shark motif, porque é praticamente impossível depois de 75 falar de tubarão em cinema e não ouvir mentalmente essa música. Tal o grau de imersão, tal o grau de sensibilização que ela nos causa. É fantástico, fantástico. Com o tônico duplo, o Williams é capaz de ameaçar não apenas as vítimas na praia, mas ele ameaça e intimida o próprio público. O público que está dentro de uma sala de cinema, que não está na praia, está com medo de um tubarão. Vocês já pararam para pensar como isso é fantástico? A aflição, o medo, o desespero e até mesmo a insegurança posterior de visitar uma praia novamente. Depois de Jaws, as pessoas ficaram realmente inseguras em ir à praia. E em partes, claro, né? A música é uma pequena parcela do filme, mas é uma parcela que também é muito diretamente responsável por isso. E é algo que o Steven Spielberg mesmo confessa, que sem a música do John Williams, a música que no início ele não levou fé, que ele achou um absurdo, uma piada, que sem aquela música o filme não teria tido o mesmo impacto que teve. E eu estou de pleno acordo com essa colocação. O Spielberg já tinha feito Jaws 4 anos antes, um filme chamado Duel. Duel é um filme que basicamente ele é Jaws em 4 rodas. É Jaws na estrada, ao invés do oceano. Mas é o mesmo filme, é a mesma estrutura. Mudam-se, né, as personagens, o ambiente, mas é um filme de perseguição, é um filme de predação. Duel, 4 anos antes, é o filme que o Spielberg queria fazer e só podia fazer daquele jeito. Quando ele teve orçamento, quando ele teve investimento e profissionais adequados para trabalhar com Jaws, ele fez Jaws. Mas são basicamente o mesmo filme, a mesma estrutura. Qual que é a diferença entre eles? John Williams. Simples assim. Simples assim. John Williams, a imagem e o predador. A maneira como ele é retratado e o nível de imersão que a música do Williams dá à criatura, dá ao animal. Algumas pessoas observaram, alguns estudiosos observaram que o modo como o Williams trabalha com o tônico duplo, de certo modo, emula também as batidas do nosso coração. E é o nosso coração e é o coração também do tubarão. Aumenta-se a tensão, aumenta-se a voracidade, aumenta-se também a frequência, a tensão, as batidas. Elas ficam mais fortes. A cena fica muito tensa. Cria-se uma imersão absurda. Nós somos completamente tragados por aquela adrenalina. É brilhante. E é por isso que eu, com o passar dos anos, fui me tornando menos fã do Williams, porque
é uma sensação, um sentimento de fato de orfandade, vocês me entendem? Quando eu entro em contato com uma trilha sonora nova, mais recente, mais contemporânea do Williams, eu enxergo naquela trilha sonora ele fazendo aquilo que o consagrou no passado. Não tem muitas inovações, mas quando ele apareceu, quando ele era jovem, e mesmo não vivendo aquela época, tardiamente na minha infância, né, eu vi muitos filmes do Williams na TV aberta, né, filmes que ele musicalizou no caso. As primeiras obras que eu tive contato foram com as obras do início de carreira dele, as obras que de fato o consagraram. E eu fiquei mal acostumado, porque eu entrei em contato com um cara que era fantástico, fantástico, irretocável. Mas ele foi tão brilhante no início de carreira, foi tão brilhante em Jaws, que foi o ponto de partida, realmente o ponto de partida da carreira dele, e que, né, ponto de partida, que depois ele não conseguiu mais se dissociar dessas características, desses traços musicais que ele criou para os seus primeiros filmes, e para esse aqui em questão também. Nós escutamos a música de John Williams, nós reconhecemos que é ele tocando, que é ele musicalizando. Em filmes mais recentes, isso aqui é John Williams. A gente não precisa nem ler os créditos, a gente já sabe que é ele. Mas isso, por um lado, se por um lado é uma marca identitária, né? É uma coisa que muitos compositores sempre buscam, visam, sonham em ter, uma identidade musical a qual qualquer ouvinte possa reconhecer, saber que é ele, né? Ao mesmo tempo, nós também percebemos que são repetições de uma estética musical que o Williams criou no passado, que é brilhante, maravilhosa, mas que, de certo modo, ele acabou se tornando refém dela. Ele foi predado pelo seu próprio tubarão, digamos assim. Mas é maravilhoso, é incrível. O que falar dessa trilha sonora? Ela é muito sensível, ela está na nossa epiderme. Ela acompanha de fato as batidas do nosso coração. E é basicamente impossível sobreviver a essa simplicidade. Simplicidade demonstrada, né, por um simples tônico duplo.
The Exorcist e o seu tema principal, Tubular Bells, que inclusive é uma música, um tema que não foi escrito originalmente para o filme, mas vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Enfim, música e filme são lendários, emblemáticos, históricos na história do cinema e do horror. Ambas as coisas, não só do gênero, né? Mas, embora eu seja muito favorável, tenha estima por esse filme aqui, e ele seja também um dos meus preferidos do gênero, eu não posso mentir e dizer aqui que sua trilha sonora, e principalmente seu tema original, foram frutos de um processo natural, de um processo fluido, onde houve um trabalho de fato equilibrado, orgânico, que resultou na música que nós ouvimos. Muito pelo contrário. Eu tenho muita coisa boa a dizer sobre o William Friedkin como diretor. Inclusive eu já fiz isso aqui no canal. Já fiz resenhas relacionadas a The Exorcist e elogiei bastante o Friedkin. Porém, ele tem um problema sério. Na verdade, ele tinha um problema sério. Porque ele se encaixa no perfil daqueles diretores, né, que acham que podem palpitar e colocar o dedo no trabalho dos outros, só porque eles são diretores, só porque eles estão na principal cadeira executiva de um filme. William Friedkin ele não era músico, mas ele pensava que tinha capacidade mínima para fazer música ou direcionar um compositor quando ele estava trabalhando com a música de The Exorcist. Supostamente ele tinha um conceito na sua mente sobre como a música deveria soar e acabou palpitando e entrando também em conflito, né, com mais de um compositor que, por um período muito breve, acabou fazendo parte da história da produção, da composição da música de The Exorcist. Ele brigou com os caras, né? E é por isso, inclusive essa é uma das razões para The Exorcist ser um filme bastante chocante do ponto de vista visual, né? Efeitos sonoros especiais, mas ao mesmo tempo é um filme silencioso, que não tem muita música. Quando vocês pensam, por exemplo, no filme, vocês se lembram de alguma outra coisa além de Tubular Bells, música do Mike Oldfield, que inclusive nem foi feita para esse filme? Vocês conseguem se lembrar de algo mais além disso? Não. E a razão para isso é clara e simples. O William Friedkin brigou com todo mundo que tentou trabalhar com ele. Inclusive, uma das pessoas, o primeiro compositor, chamado Lalo Schifrin, ele acredita também que foi sabotado pelo Friedkin em virtude de desentendimentos que eles tiveram no passado. Inicialmente ele começou a trabalhar para The Exorcist, escreveu música, mais ou menos 6 minutos de música que foi testada, né, exibida com algumas imagens para calcular o impacto do trabalho, né, e o feedback que ele recebeu era que a música que ele tinha escrito era muito assustadora, que tinha causado um impacto muito forte nas pessoas. Estranho esse argumento, certo? Né? Uma música assustadora para um filme assustador como esse não funcionar? Como assim? No caso, o Lalo, ele entende que o William tinha problemas pessoais com ele e que o sabotou em virtude disso. O feedback que ele recebeu a música é muito assustadora. Faça algo um pouco mais leve, o que como compositor, né, é claro que ele não quis fazer. Porque se o Friedkin é diretor e o Lalo, né, o Schifrin, não tem condições de dizer a ele o modo como ele deve dirigir um filme, a recíproca também é verdadeira. O Friedkin também não tem condição alguma de dizer a um compositor, a um perito da área, o que ele deve fazer musicalmente. Ele não tem gabarito para isso. E claro que o Schifrin, nesse caso, tinha totais razões para o seu descontentamento. Então ele se afastou da obra, se afastou do filme, e outra música aí passou a ser buscada, né, para substituí-la. O que ele fez, o trabalho que ele fez, vocês podem encontrar em uma versão de 2000 do filme da trilha, chamada Versão Nunca Vista, né, no caso também nunca ouvida. São mais ou menos 6 minutos de música, que supostamente era assustadora demais para o público. Estranho argumento, né? De fato, a pulga atrás da orelha do Schifrin faz todo sentido. Mas depois dele, quem veio para o lugar?
Quem veio? Veio alguém muito grande, alguém que, de fato, né, causaria um furor gigantesco. Trata-se nada mais, nada menos de Bernard Herrmann, aquele mesmo cara que trabalhou com Alfred Hitchcock na trilha de Psycho, Psicose, né? Porém, quando o Herrmann chegou, ele notou que os créditos iniciais do filme não eram muito compatíveis. Pelo menos a edição não era muito compatível para a inserção inicial de uma música que pudesse criar o clima geral da obra. E, de certo modo, era assim que ele trabalhava. O Herrmann precisava de um momento no início das obras cinematográficas, pelo menos era o principal gosto dele, né, o modo dele de trabalhar, para inserir uma trilha inicial que iria pautar todas as demais que possivelmente ele inserisse no resto da obra cinematográfica como um todo, no resto do filme, né? Ele não gostou dos créditos iniciais, ele achou que eram muito curtos, né, e não criavam um momento propício para que a trilha dele pudesse ser introduzida, apresentada e desenvolvida a partir daí, né, no decorrer do filme. Ele não gostou muito da edição. Então, no caso, o Herrmann chegou criando problema. Mas, a partir daí, o Friedkin começou a criar problema para ele também. Ele não gostou do corte, mas ele não disse que não iria trabalhar no filme. Ele era profissional, né? Só que a partir daí, o Friedkin começou também a criar caso com ele. Porque a intenção também do Herrmann era trabalhar com órgão. Ele queria órgão no filme, né? Ele avaliou que como composição, né, como música, um órgão iria cair muito bem em The Exorcist. E o Friedkin não gostou nada dessa ideia. E o argumento dele foi qual? Eu não quero nenhum tipo de instrumento católico no meu filme. Não quero nada religioso no meu filme. Novamente, um argumento muito estranho, né? Muito estranho, parece novamente picuinha. Ora, a obra a qual o filme se baseia é uma obra o quê, meus caros? Totalmente católica, totalmente religiosa, né? O que nós encontramos na obra, no livro do William Peter Blatty, é uma mensagem religiosa. Ele era católico. O Blatty era muito católico. E a mensagem do filme é uma mensagem espiritual. The Exorcist não é apenas um filme de horror, mas é um filme que, nas palavras do próprio Blatty, né, e da intenção dele também em deixar que o filme fosse realizado, é de que se tratava também de uma mensagem espiritual, para que as pessoas voltassem a acreditar no mal, no conceito do mal, no caso o conceito cristão, né? Então como assim você não pode usar órgão porque o filme vai soar demasiadamente religioso, católico? Que papo é esse do Friedkin? Entendam, meus caros, eu gosto do trabalho do Friedkin, eu gosto muito do filme, aquilo que ele fez, tá? Eu adoro The Exorcist, mas o cara era um pé no saco. Ele não conseguia trabalhar com músico nenhum, porque supostamente uma música imaginária que tocava na cabeça dele, as pessoas não conseguiam compreender, entender ou não concordavam com ela. Depois do Bernard Herrmann, né, também ter saído do barco, inclusive ele fala uma coisa importante, que um dos motivos também foi o fato do Friedkin querer que os créditos da música fossem divididos, que aí já é uma trairagem sem tamanho, né? O outro sujeito foi contratado, né? Ele vai escrever a obra musical, no caso, alguém renomado, que trabalhou em Psycho, e o sujeito quer dividir os créditos? Quer tirar dinheiro do sujeito, caso a obra faça sucesso? Não dá, né? Convenhamos. Mas enfim, Herrmann sai, e aí ele passa a trabalhar com um terceiro músico chamado Jack Nitzsche, que normalmente é a pessoa que acabou sendo mais creditada pela trilha sonora. Trilha sonora que, como nós ouvimos, né? Repito, onde está? Em que lugar nós ouvimos música em The Exorcist? São poucos os momentos, e assim, rapidamente, né? Muito baixo, quase imperceptível. O Nitzsche trabalhou bastante também, só que a música dele não foi muito utilizada. Sem uma trilha definitiva, sem ter para onde correr e com um prazo em cima da mesa, porque claro, né, filmes custam dinheiro e tempo é dinheiro. Há tempo para você filmar, há tempo para você produzir
editar, também musicalizar. O Friedkin começou a ficar em maus lençóis, e a partir daí ele teve que recorrer a bibliotecas de música, músicas que não tinham direito autoral vinculado a elas, mas também músicas que estavam ali sendo produzidas no mesmo marco histórico, que ainda não custariam muito dinheiro assim. E foi nessa procura, nessa busca por uma música ideal para o filme, que ele encontrou a obra inaugural. Trata-se do primeiro álbum de um músico do jovem Mike Oldfield, que naquela época tinha 19 anos de idade apenas, e era de fato talentoso, né? Porque ele tocou basicamente quase todos os instrumentos do álbum. Um álbum de rock progressivo britânico, estilo musical difícil de tocar, né? O cara era multi-instrumentalista. Enfim, ele acabou achando Tubular Bells. E o trecho para ser utilizado no filme, o recorte que ele fez, é exatamente esse que nós encontramos. E que, obviamente, tornou-se a música de The Exorcist. Aquela que nós ouvimos, nos lembramos, né? Que fica realmente registrada na nossa memória, na nossa percepção. É quase impossível não pensar no filme e não pensar em Tubular Bells, né? Porque a qualidade da música é realmente excelente, é de alto nível. O interessante é que nós temos aqui novamente um caso incidental. Porque é um acidente. É um incidente que leva a uma música, a uma obra figurar em um filme. E miraculosamente funciona, né? Acaba funcionando mesmo. Mas seria errôneo, né? Completamente ingênuo da nossa parte, imaginar que essa música aqui é a música que o Friedkin imaginava na sua mente. Não é. Até porque ninguém o compreendeu e provavelmente ele mesmo não se compreendia, porque ele não era músico. Mas, querendo ou não, ele achou essa obra do Mike Oldfield, a utilizou, e para as cenas em questão onde elas foram utilizadas, né, como por exemplo da Chris McNeil caminhando pela calçada, pelo bairro dela, a música funciona perfeitamente. É porque é uma música muito atmosférica, né? E rock progressivo, esse tipo de música tem muita atmosfera, né? Principalmente a de estilo setentista. O Mike aqui ele utiliza piano, ele utiliza sinos, ele utiliza órgão, né? Por mais que o Friedkin detestasse, não quisesse órgão dentro da música dele, será que ele não conseguiu ouvir que o Friedkin também utilizou órgão em Tubular Bells? Eu acho que ele conseguiu sim, né? Mas não tinha pra onde correr, ele vai chamar o cara, solicitar o cara para tocar o álbum inteiro novamente sem órgão. É um absurdo, né? Enfim, mas aqui também tem baixo, inserção de baixo e de bateria posteriormente. E o Mike Oldfield, ele trabalha com camadas, ele mantém o mesmo registro, né, a mesma progressão de notas, e ele vai inserindo camadas repetitivas, mas com outras tonalidades e com outros instrumentos. E depois o baixo e a bateria entram para colorir um pouco a música, né? Inserir elementos novos na música. É uma música de rock, puramente de rock. Mas é interessante como a estrutura dela, né? A estrutura dela é bastante ambiente e por isso ela funciona muito bem para os momentos onde ela foi, ou momento no caso, né? Onde ela foi utilizada no filme. Clássica, né? Eu adoro essa música, ela é muito boa também. E assim, considero também o trabalho inaugural, o primeiro álbum do Oldfield, interessante. Se vocês nunca escutaram, escutem. O nome dele é de fato, é um álbum chamado Tubular Bells. É o primeiro álbum dele, é também de 73, né, mesmo ano do filme. E é bem interessante, vocês vão entender perfeitamente ao ouvi-lo que tipo de música, para onde o Oldfield queria caminhar progressivamente falando. Não era para algo como The Exorcist, de maneira nenhuma, né? Tanto é que o próprio Oldfield, depois que ele assistiu o filme e viu como a música dele foi utilizada, ele mesmo não ficou impressionado. É claro, são conceitos diferentes, mas para quem não tinha um trato individual com as duas obras, imagem e som, separadamente, e é claro, ninguém tinha, jamais as pessoas iriam suspeitar de que se tratavam de obras que foram feitas separadamente e que não tinham uma relação direta. É um tipo de trabalho acidental, né, muito pouco profissional, mas, enfim, é parte da história do cinema, né?
essas obras completamente distintas que se encontram e que acabam proporcionando um casamento harmônico e funcionando no corte final. Não são raros esses tipos de acontecimentos, né, de ocorrências, mas aconteceu mais de uma vez. Porém, é importante dizer, né, é importante reforçar que não é muito profissional, né, esse tipo de conduta, e que são raros também os momentos onde música, filme e imagem casam, né, dialogam, constroem de certo modo, né, manifestam uma harmonia tão perfeita. É bem interessante a música do Oldfield, ela funciona realmente muito bem dentro do filme. O Friedkin não estava totalmente errado, né, no julgamento final, ou no desespero final, como vocês preferirem. Funciona de fato. Porém, né, a petulância e o egocentrismo dele impediu e enervou, né, músicos de alto calibre que também certamente teriam muito a oferecer, e ofereceram alguns deles, né, ao filme. E o que eles fizeram vocês podem consultar, principalmente, né, a parte do Lalo Schifrin, vocês podem encontrar no YouTube para escutar, ouvir quando quiserem. O que dizer de Jerry Goldsmith? O legado dele fala por si. Certamente um dos mais brilhantes compositores do século XX, não apenas dentro de Hollywood, graças principalmente à sua originalidade. Quando eu estava comentando Jaws, eu falei que gosto do John Williams, mas que os trabalhos tardios de John me desapontavam porque eu escutava muito coisas que o John já havia feito. Isso jamais aconteceu com Jerry Goldsmith. Jamais. Porque muitos compositores como o John Williams, eles têm preferências. Aquilo que eles gostam de escrever, aquilo que eles gostam de ouvir. E Jerry Goldsmith era um compositor que jamais se conduzia, se direcionava, criava a partir das suas próprias preferências. Nesse sentido, ele era um sujeito que se desafiava a todo momento.
Ele era um músico, um compositor que escrevia de acordo com aquilo que a película cinematográfica pedia para ele. E esse tipo de músico eu respeito muito mais. Gosto do Williams, gosto do Goldsmith, mas ao contrário do Williams, eu admiro Goldsmith, porque a música dele não está pronta, já não está pronta na sua consciência, pré-programada. É algo que ele vai descobrir entrando em contato com o filme. Suas influências, suas preferências podem ser talvez secundárias na construção de melodias e harmonias, mas nunca o seu gosto pessoal vai ficar à frente daquilo que a película pede, aquilo que a obra de um diretor, de um produtor apresenta. E foi justamente nesse percurso que ele acabou escrevendo a trilha sonora de The Omen, A Profecia, e ganhou o seu único Oscar da carreira. Goldsmith recebeu incontáveis nomeações. Na verdade eu conto sim, e falo sim, 18 nomeações ao Oscar no total. E injustamente ganhou apenas uma desse filme aqui. Dessa música aqui, graças a essa música aqui. O tema macabro. Uma missa negra, literalmente. Chamado Ave Satani. Como que o Goldsmith construiu essa música? Assistindo o filme, sentindo o filme, percebendo o que fazer com ele. Tarefa que, a princípio, não era muito clara. Em um raro momento na sua carreira, ele se viu diante de uma película que, de algum modo, era um mistério para ele, que não o inspirava a uma direção específica. Ele não sabia o que fazer. Ele sabia que tinha algo muito importante, algo muito relevante diante dele, mas esse grau de importância e relevância foi justamente o que o bloqueou mentalmente. Ele chegou a ficar, de fato, muito frustrado durante o processo de composição, porque ele não sabia, pela primeira vez, ele não sabia muito como dialogar, o que criar, o que oferecer para o filme que pudesse ser digno de fato do tamanho dele. E que baita tamanho, né? Porque The Omen é um filme fantástico. A mulher do Goldsmith conta que um dia ele estava trabalhando e de repente virou e disse, né? Virou para ela e falou: eu escuto vozes. Eu escuto vozes. Vou escrever. Vou escrever vozes. Vou compor com vozes. Simples assim. Intuitivo, orgânico, né? E o que nós encontramos, de fato, no tema principal, né, Ave Satani, é o fruto dessas vozes. E aí que está o detalhe. Goldsmith não era experiente com corais. Ele sempre foi um arranjador mais instrumental, com influências clássicas, orquestrais, que inclusive também nós encontramos no trabalho, né? É coral, é cântico, em latim, né, com o uso do latim, e orquestrações. Só que ele não tinha experiência com coral. Ele nunca tinha feito nada parecido na vida. E nesse sentido, eu vejo também no Goldsmith muita humildade, sabe? Eu acho que também ele era brilhante por causa da humildade, do tato que ele tinha. Ele sabia os seus limites. Ele sabia quando tinha que dar um passo atrás e de fato aprender alguma coisa. Aprender algo novo. E ele respeitava esse processo. Isso também é, claro, sinal de respeito aos idealizadores do filme e ao próprio filme em si, né? Respeito à obra. Ele era muito humilde. Ele afirmava que tinha forte influência, por exemplo, de Stravinsky, né? Bartók, Copland, mas também do Bernard Herrmann. Era um compositor contemporâneo dele, né? Era alguém cujas obras, trabalhos, né, ele conviveu, cresceu como músico ouvindo, né, os trabalhos do Herrmann e não tinha o menor problema em dizer: eu sou influenciado pelo Herrmann. Mas ser influenciado é uma coisa, criar, construir, ser autoral a partir da obra de outros músicos é outra. E uma coisa que o Goldsmith nunca fez também foi criar trilhas sonoras parecidas com as obras dos outros, ou baseada nas obras dos outros. Ele escutava os outros para aprender, seja na música clássica, seja dentro do próprio cinema.
E quando ele não sabia, ele pedia ajuda. Ele pedia instrução. E foi justamente o que ele fez. Como ele não tinha experiência com corais, ele pediu ajuda de Lionel Newman, que de fato o ajudou e também ajudou a conduzir a peça depois. Né, a peça total, no caso, a trilha sonora completa, o Newman ali deu uma ajudinha também na condução. O Jerry escreveu, ele deu uma mão conduzindo também. E claro, várias dicas, né? Várias instruções em relação ao que fazer com o coral. E é assim que nasce Ave Satani, essa composição que está mais para uma missa negra, né? E muito, muito macabra. E também, claro, muito original. Ela me arrepia. Ave Satani não é o tipo de música que a gente acorda pela manhã cantando com um sorriso aberto no rosto. Né? Só um satanista mesmo para fazer isso. Mas é interessante que, como inicialmente ela constrói o clima, a ambiência macabra, né? Que o filme vai apresentar depois. Na verdade, ela comunga, ela dialoga com a parte romântica de The Omen. Porque o filme em si ele é muito, muito romântico. Muito romântico. Ele é uma história de amor. Na verdade, né, o roteiro do filme como um todo, né, eu acho que a grande parte do roteiro se desenvolve a partir de uma história de amor. Porque se trata, né, do Robert Thorne, né, e da sua esposa, a Kathy, querendo ser pais, vislumbrando o desejo da maternidade, né, de ficarem grávidos juntos, terem uma família, unidade familiar. Gregory Peck, Lee Remick, maravilhosos nesse filme. E o filme se desenvolve a partir desse desejo dos dois de ter uma família, construir uma família com muito amor e dedicação. E aí que aparece o Damien. Né? O Damien é um corpo estranho, um intruso nessa história de amor, e que torna a vida dos dois, da família, um inferno. Destrói praticamente toda a família deles. Né? O Goldsmith pensa o filme colocando acentos românticos. Né? A Ave Satani não tem isso. Mas as demais composições elas têm um acento romântico muito forte. São músicas românticas, mas com breves momentos onde a intrusão de Damien, né, a presença dele, a aura dele, assusta. Assusta, corrói, ameaça. Esse clima harmônico, romântico, maravilhoso entre o Peck e a Remick. A trilha sonora é maravilhosa. Também é uma que eu sugiro escutar na íntegra. É uma experiência única. É um épico, uma masterpiece. 34 minutos de pura excelência. É uma trilha sonora a qual o Oscar não foi capaz de negar ao Goldsmith. Nós negamos você 17 vezes, mas com essa aqui era impossível. E de fato, é impossível. Completamente impossível. Mesmo que existam alguns erros, não do Jerry na composição, no trabalho, mas sim de linguistas, ou a falta deles. Né? Como vocês escutam, o idioma, né, a linguagem utilizada para a Ave Satani é o latim, e tem alguns erros, alguns pequenos erros nos termos mencionados, mas é uma coisa que passa totalmente batida, até porque nós não falamos latim, né? Pelo menos a maioria das pessoas não fala latim, e mesmo que existam alguns pequenos erros gramaticais, isso não quebra com a aura criada, né? Pelo fato de alguém estar mencionando essas palavras, né? Dizendo Hail Satan, né? Ave Satani. O impacto ele é imediato, mas isso é claro, são palavras, né? Cânticos que apenas ambientam um trabalho bem meticuloso, bem atencioso que a orquestra também está fazendo. São coisas complementares. É o canto dialogando muito bem com a harmonia orquestral. Muito bom. E é um Jerry Goldsmith, como eu falei, único. Porque o Goldsmith era sempre único. Goldsmith foi o homem que fez música para Star Trek, para Papillon, para Rambo, Poltergeist, Gremlins, Mulan, Alien, Basic Instinct. Quem escuta, quem aprecia Goldsmith, não fala que é a mesma pessoa
compondo, escrevendo música para cinema. Ele é sempre original, sempre original. Isso é o que de fato é prazeroso na obra dele como um todo e não apenas com The Omen. Ele era sempre original. Ele toca, ele traduz aquilo que as imagens, o filme, o conceito de um filme evoca. E Goldsmith certamente foi um dos melhores fazendo isso.
A primeira adaptação cinematográfica da masterpiece de Stephen King, Carrie, certamente foi a melhor de todas já feitas. Outros remakes, outras releituras do primeiro filme ou da obra original são completamente desnecessárias, descartáveis, apáticas. Não se comparam à primeira. E exigir que elas façam isso é até, de certo modo, injusto, né? O que só demonstra que novas versões de Carrie são desnecessárias. Basta retornar ao original, a 76, porque lá nós encontramos 3 primorosos artistas trabalhando juntos. 3 primorosos artistas que seriam influentes no futuro, que já eram brilhantes naquela época, só que nós ainda não tínhamos muito contato com eles. Eles estavam em pleno desenvolvimento. Mestres em pleno desenvolvimento. É isso que nós encontramos aqui. Na verdade, o que nós demos sorte de encontrar aqui. Um Brian De Palma, um Pino Donaggio e um Stephen King ainda em pleno desenvolvimento. E muito criativos, muito assertivos. Pino Donaggio escreveu um dos meus temas favoritos, não apenas do cinema de horror, mas da vida. Do cinema e da vida. Porque foram raras as oportunidades que eu escutei uma música tão sensível, tão doce, mas ao mesmo tempo tão dolorida como o tema de Carrie. E para escrever uma composição assim, é necessário muito tato, muita sensibilidade. É necessário se abrir completamente para sentir, se colocar minimamente no lugar da personagem, de Carrie, que é a vítima constante por anos de abuso na família, em casa, né? Com o fundamentalismo da mãe e também problemas mentais da mesma, na escola com o bullying diário, cotidiano. Ela é a vítima que no fim não aguenta. Nenhuma mente minimamente estruturada aguentaria tanto impacto, tanta violência. Carrie quebra. E nós vemos, acompanhamos, sentimos a transição de um ser doce, ingênuo, desprotegido, violentado, para, entre aspas, um monstro desequilibrado, que revida sobrenaturalmente da forma telecinética que ela o faz. E a música de Pino Donaggio traduz tudo isso. Ela faz uma perfeita transição dos momentos da trajetória de Carrie. Ela é completamente biográfica. Ela sinteticamente, em poucos minutos, nos conta a história da personagem, dessa personagem tão sofrida, musicalmente. E isso é uma das coisas mais belas que eu já ouvi e já escutei em cinema. Essa capacidade sintética e ao mesmo tempo profundamente sensível de contar a história de um personagem tão interessante e tão sofrido e dolorido como Carrie é. É lindíssimo. Me faltam palavras para falar dessa composição. Quem não se toca escutando Carrie, quem não sente nada ouvindo essa música, para mim tá morto. Mesmo sem ver o filme, mesmo sem saber do que se trata Carrie, ouvir essa música já é suficiente para algum nível sensível no ouvinte, alguma coisa no seu espírito seja tocada. Se a pessoa não sente, desculpa, essa pessoa está morta. É muito sensível, é muito tocante. E tocante não apenas nos momentos doces, mas serenos do início. Momentos que revelam uma criança, né? Uma criança, uma adolescente, ainda muito infantilizada por ter sido alienada por anos e anos de abuso, né? Completamente perdida, sem suporte, em um ambiente completamente hostil, com uma mente ainda infantil, mas um espírito, um coração, uma ternura, uma doçura, uma necessidade de afeto gigantesco. A música comunica isso no princípio. E isso nós sentimos, como também nós sentimos o momento onde o caos se instaura. Porque o filme é uma experiência, é uma vivência. O De Palma, ele filma tão bem, ele retrata tão bem que o que nós temos é uma vivência. Nós vivemos a realidade de Carrie, junto com ela, do lado dela, querendo a todo momento abraçar aquela menina, salvar ela daquele ambiente hostil. A gente vive esse processo, e a gente sente esse processo. Sente na epiderme, de fato. E a música do Pino Donaggio é aquilo que cria uma ponte, uma ligação sensível entre aquilo que nós vemos
né? Aquilo que nós sentimos e as percepções, as dores da própria personagem. É um vínculo muito sensível. É como se ele tivesse assistido o filme, o seu coração tivesse sido partido, e a resultante desse coração espedaçado, ele tivesse musicalizado, traduzido em música. É isso. E é algo completamente avesso àquilo que nós esperamos de um filme de horror, certo? Preconceituosamente, é claro. Porque muitas pessoas acreditam que música de filme de horror deve ser algo assustador, algo intimidador. Não, nem sempre. A história de Carrie, aquilo que é feito com ela e que no final ela também faz com os demais, tudo isso é horror. Mas, como é próprio da identidade, da inteligência de Stephen King, ele mostra que um monstro não é algo que se cria naturalmente. É um processo contínuo de construção, de lapidação, na verdade de deformação de um ser que, como todo ser nascente, todo ser infantil, é ingênuo, tem pouco recurso, conhece pouco do mundo. E tudo o que Carrie conheceu foi violência. A sua inocência, né? Aquilo que existia de mais puro em Carrie foi sendo deturpado, ameaçado e violentado a todo instante. E isso vai lapidando um monstro telecinético que resulta no fim, tanto do filme quanto também da composição, né? Há momentos, há trechos, ambientes diferentes acontecendo na composição de Pino Donaggio. Há um momento onde nós saímos daquela flauta doce e entramos em uma explosão de cordas. Cordas que estimulam, que pressionam a psique da personagem, a condicionam a perder completamente o controle dessa habilidade que ela pouco entende e sempre foi demonizada apenas por tê-la, demonizada pela mãe. A música traduz isso. A música de Pino Donaggio nos faz sentir tudo isso ainda mais intensamente. E por mais que a experiência como um todo seja transcendental, belíssima, no fim ela nos deixa também uma sensação, um sentimento trágico. A música, sozinha, não é necessário o filme. Com o filme, então, é algo ainda mais belo, ainda mais transcendente. É difícil colocar em palavras, é difícil descrever o que é assistir Carrie e ouvir Carrie. A primeira versão do filme é difícil superar. Eu nem tentaria. Se eu fosse um cineasta, eu nem tentaria fazê-lo. Por mais que eu goste muito do trabalho do De Palma e também do Stephen King. É besteira. É perfeito. É perfeito. Temos pouca coisa a criticar, apontar no filme que seja de fato deficitário. E a gente só consegue fazer isso com muita má vontade. Não à toa, depois desse trabalho, né, o Pino Donaggio passou a ser uma das figuras, pelo menos no campo musical, preferidas do Brian De Palma. Eles contribuíram, né, um com o outro várias e várias vezes. Filme do De Palma, muito provável o Pino Donaggio vai estar envolvido. A chance é muito grande, a não ser que o De Palma tenha algum tipo de visão que não comungue muito, não seja muito compatível com a linguagem musical do Donaggio. Mas, o que nós vemos na filmografia, né, do diretor, é um trabalho constante, de parceria contínua com esse compositor italiano de mão cheia. Italianos e música, cinema, eles manjam demais, sabem demais. Muitos deles nos deram, né, nos brindaram com obras primas da sétima arte. Essa aqui, de Pino Donaggio, é uma das mais tocantes, a meu ver. Essa música, ela me faz sentir humano e ao mesmo tempo parte meu coração todas as vezes que eu a escuto. Isso não é algo ruim, não. Isso me faz me sentir vivo de fato, humano. Me aproxima de um olhar um pouco mais terno para as pessoas, principalmente aquelas que sofrem e são abusadas de algum modo. Um filme de horror, uma música feita para o horror, me levando a sentir tais coisas. É lindíssimo, é belo, é indescritível, é sem preço. Entendem? É música que humaniza. E isso não tem preço, não tem nome, não tem adjetivo suficiente para descrever. Mas enfim, meus caros, neste terceiro capítulo eram essas as composições que eu queria abordar. O fiz. Espero que tenham gostado mais uma vez. E nos vemos em um próximo episódio. Haverá mais. Um abraço a todos e saudações corvides.